Acadêmica Pamela Werner Mariani, disciplina Estágio Curricular Obrigatório 2, área de concentração Ensino de Língua Inglesa, tema O lúdico no processo de ensino da língua inglesa para crianças e ou adolescentes em séries iniciais. Justificativa. Este trabalho faz uma reflexão teórica sobre o ensino-aprendizagem da língua inglesa. Busca demonstrar que a ludicidade pode ser um instrumento de aprendizagem, pois promove a diversão, o desafio e a desinibição. Os alunos sentem-se motivados com a utilização do lúdico, não somente nas aulas de inglês, mas no geral, e assim colocam as habilidades orais em prática. O uso significativo dos jogos na aula de inglês, com um ambiente preparado mais próximo do natural, faz com que haja um entendimento e a aquisição efetiva da língua estrangeira, permitindo que o aluno interaja com o meio. Busca-se entender como possibilitar uma troca de teoria e prática entre professores, acadêmicos e alunos, enriquecendo a prática, os estudantes e também com os jogos propiciam o conhecimento do inglês como língua estrangeira. Como objetivos. Tem como objetivo analisar o papel do aspecto lúdico no ensino-aprendizagem de inglês como língua estrangeira para crianças, discutir acerca da importância do processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa e debater a importância da introdução do ensino da língua inglesa desde a educação infantil, pensando na importância para o futuro. Fundamentação teórica. Utilizamos vários autores, mas aqui eu cito três citações para a gente ter como base. Então, segundo o parâmetro curricular, a concepção e o objetivo do ensino da língua inglesa para jovens e crianças nas escolas é trazer o entendimento de que o aprendizado deve ir além de princípios linguísticos, enfatizando que o estudante possa desenvolver sua proficiência linguística produzindo e interpretando discursos orais e escritos. Brasil, 1998, página 55. A escola tem por objetivo priorizar a qualidade do aprendizado do estudante e, com isso, deve ter a preocupação de como será feito o processo de ensinar para que exista um resultado positivo. De acordo com Brau 2001, a linguagem desenvolve-se com mais eficácia durante a infância. Essa visão nos leva a ver mais uma vez o uso da língua inglesa nas séries iniciais, de forma a desenvolver as potencialidades individuais e, ao mesmo tempo, o trabalho coletivo. Implica o estímulo à autonomia, desenvolvendo o sentimento de segurança em relação às suas próprias capacidades. Segundo as considerações estabelecidas pelo MEC, o ensino da língua inglesa desempenha o fator de que a aprendizagem de língua estrangeira não é um exercício intelectual de aprendizagem de formas estruturais. É sim uma experiência de vida, pois amplia as possibilidades de se agir discursivamente no mundo. Brasil, 1998, página 23. Sendo assim, o papel que a língua inglesa desempenha nas séries iniciais é auxiliar as relações sociais e culturais da criança, possibilitando um desenvolvimento intelectual mais sólido de forma a desenvolver as potencialidades individuais de cada um. E, mais uma vez, ele acaba que dá mais segurança em relação às suas próprias capacitações. Metodologia. O estágio de observação e regência foi realizado na instituição Colégio Estadual Presidente Goulart, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Como orientadora do estágio, a professora Mônica Roig e como responsável pelo estágio, a diretora da instituição, a senhora Cláudia Bacher Granzotto. Para a realização deste trabalho, foram realizadas a observação de 20 aulas, mais 5 aulas de regência na disciplina da língua inglesa. O trabalho é um trabalho de cunho qualitativo. O objetivo dele foi observar e aplicar nas aulas de regência da presente acadêmica o lúdico no processo do ensino da língua inglesa e o quanto isso é benéfico e facilita o aprendizado. Os procedimentos para a geração de dados foram realizados por meio da observação das aulas da língua inglesa ministradas pela professora Mônica e das regências nas salas de aula e, quando possível, conversa com os alunos durante as aulas. Observação do estágio. A turma do 6º ano 63
que foi uma das turmas que eu observei e realizei a regência. Ela tem 22 estudantes e tem, em média, 12 anos, tirando os 3 repetentes da turma, que tem um ano a mais. A turma de 8º ano, o 81, tem 26 estudantes e tem, em média, 14 anos, tirando os 2 repetentes da turma, que tem um ano a mais que os demais. Essa turma, ela não tem um segundo professor, pois não tem nenhum aluno com necessidades especiais e que precisa de um apoio constante. Essa turma, ela tem uma aluna que faz à distância todas as aulas, por motivo de atestado médico ou atestado pois joga e estuda à distância. E a turma do 9º ano 93, ele tem 24 estudantes, que tem em média 15 alunos, tirando um repetente que tem um ano a mais que o demais. Essa turma ela tem um segundo professor, pois um aluno tem necessidades especiais e precisa desse apoio constante. A grande maioria das turmas de ensino fundamental dos anos finais, ela costuma ter entre 25 e 30 alunos. Mas aqui a gente observou que 2 turmas têm uma 24, outra 22 e a 81 com 26. Então, torna-se a média. O máximo de alunos por sala pode chegar a 30. A composição das turmas, não só essas da observação, mas todas as outras, né, não só da regência, mas todas da observação, elas são salas mistas e todas elas têm um número de estrangeiros presente, principalmente aqui na nossa região, argentinos, chilenos e venezuelanos. Todas as turmas, elas têm um aluno líder e outro vice-líder, né? A função desses alunos, líder e vice-líder, é ser o elo entre o professor e a turma. Ele passa os recados, ele tem de estar presente nas reuniões que a escola solicita, ele auxilia o professor em diversas atividades que houver necessidade, né? Todas as salas de aula elas têm o número de carteiras necessárias para os alunos. As salas elas têm ventiladores e ar-condicionado. Não significa que os ar-condicionados de todas as salas eles funcionam, mas a grande maioria sim. Mas de qualquer forma as salas são extremamente ventiladas, elas têm janelas bem amplas, o que tem essa ventilação tranquilamente. Nesse semestre agora da minha observação, eles estavam fazendo a implantação de uma tela projetora, da qual eles ganharam, né, a tela, e eles estavam fazendo uma rifa para poder arrecadar dinheiro para fazer a instalação das mesmas. Essa tela vai auxiliar um monte o professor, porque ele consegue estar escrevendo, sabe, é algo bem diferente e está todo mundo super ansioso para que isso possa ser colocado em prática. Roteiros de planos de aula. Então, eu vou falar um pouquinho do roteiro, né, do que eu fiz na minha regência. Então, a primeira aula, que foi com a turma do 9º ano 93, o conteúdo aplicado nessa foram palavras que são diferentes no inglês americano do inglês britânico. Aqui foi mais uma série de regrinhas que foram passadas e eles não gostaram tanto assim, não foi uma aula, para te dizer, divertida, mas que era necessária, conversando com a professora, porque é algo que cai em vestibular, eles estavam indo agora, mudando para ensino médio, e a gente achou interessante estar colocando. Todo o conteúdo dado, ele foi colocado no paper escrito, é algo bem grande, eu não consigo estar colocando tudo aqui, mas foi algo diferente para eles. Então, ela teve como objetivo, né, mostrar as diferenças na escrita de uma palavra entre o inglês britânico e o americano, ressaltando também que esses são alguns exemplos, mas não uma regra propriamente dita de que existam termos escritos da mesma maneira, tanto em um país como em outro. Como recurso, foi entregue uma folha com alguns exemplos para poder explicar essas diferenças e focar na pronúncia entre os dois sotaques. Essa aula foi uma introdução para as aulas seguintes, onde a gente trabalharia muito mais a ludicidade e com palavras muito mais simples, mas eles precisavam entender um pouco dessa diferença entre esses dois ingleses. A sequência didática aplicada na aula, né? A gente iniciou a aula conversando sobre a importância do inglês no cotidiano e que o tema escolhido para a aula é uma questão de vestibular, como falado anteriormente. Foi explicado, então, através de exemplos, o modo de escrever
e falar palavras no inglês americano e britânico, as regrinhas que eles poderiam utilizar para lembrar como escrever em qualquer um dos inglês. A aula para o 8º ano, 81, e para o 9º ano, 93, eu acabei utilizando a mesma aula. A professora achou bacana a gente poder passar isso também para um 8º ano, sem ser aquela parte das regras, mas aqui é algo mais descontraído, onde a gente teve bastante conversação. Então, o conteúdo seriam as diferenças entre o inglês britânico e o americano. Então, teve como objetivo mostrar a diferença na pronúncia e até mesmo na escrita de algumas palavras entre o inglês britânico e o americano. Como recurso dessa aula, que foi a continuação para o 9º ano 93 e para o 8º ano 81, na verdade foi o início, né? Foi feito um jogo de palavras cruzadas, onde foi colocada a palavra no inglês americano e para acertar a atividade o aluno teria que colocar a palavra como ela é escrita no inglês britânico. E aqui está a referência, né, da onde foi retirado. Na verdade, não foi retirado, eu fiz essa atividade através desse site, né? Eles auxiliam a gente. Então, aqui foi o modelo, claro que era mais amplo, mas assim, tá o modelinho do que eles tinham. Então, eu tinha a palavra fall, eles teriam que colocar no inglês britânico como que seria. E assim por diante, né? Fall, gas, pants, subway e assim na sequência. Então, ia across and down, que daí eles também já aprenderam mais o formato. Há mais uma aula, né? Mais um plano de aula daí, também para o 81, né? O 8º ano, e para o 9º ano 93. As diferenças entre o inglês britânico e americano foi uma continuação. Ali a gente trabalhou com algumas palavras, onde eles foram aprendendo, e a gente achou importante passar outras palavras e ter um pouquinho mais de conversação sobre o tema. Então, tem como objetivo mostrar as diferenças na pronúncia e até mesmo na escrita, que foi a mesma coisa que a gente praticou na outra. É uma continuação, eles estavam bem interessados, porque dali usou a ludicidade, eles acharam super diferente, a gente até utilizou, começando com o português, né, a diferença que a gente tem dentro do próprio Brasil, em algumas palavras, e a gente levou isso para o inglês, e a aula foi essa conversação bem bacana. Então, como recurso, né, foi feita essa conversa, entregue a folha, com mais algumas palavras, e ali eu tinha as palavras, né, como aqui no modelo, inglês americano, inglês britânico e daí a tradução no português. Dentre essas aqui foram algumas, a gente acabou conversando mais, eles foram perguntando algumas outras palavras e a gente foi vendo junto as diferenças e a aula fluiu uns 45 minutos maravilhosamente bem. Para o 6º ano 63, são crianças ainda, né? É o 2º ano que eles estão vendo o inglês. E a professora estava trabalhando essa forma lúdica e ela achou legal a gente começar a praticar a parte de esportes, que eles estavam antes vendo localizações na cidade e a gente ia trabalhar com esportes. E era uma introdução para que eu pudesse explicar um pouquinho sobre o verbo modal can posteriormente na próxima aula. Mas a gente tinha que trabalhar primeiro algo brincando. Então, teve como objetivo mostrar alguns esportes em inglês, para posteriormente a gente trabalhar o can como conversado, né? Como recurso, foi dada uma atividade que foi feita em 2 etapas. Então, nessa aula a gente trabalhou os esportes, mostrei para eles alguns esportes, pedi que eles pudessem estar sinalizando o que eles poderiam estar fazendo e outro que eles gostariam. Então, a sequência didática, né, foi entregar a folha, conversar com eles trabalharam em equipe, juntos, né, foi bem bacana. Deixa eu passar aqui pra gente poder ver. E foi mais ou menos dessa forma. Aqui tá mais apertadinho, mas assim, tinha ali handebol, futebol, vôlei, e aqui tinha, né, a frasezinha perguntando se eles poderiam e eles teriam que marcar um X se eles já conheciam, se eles praticavam e se eles gostariam de praticar. Tanto eles quanto o colega do lado, foi fazer essa conversação. Mas antes disso, a gente aprendeu sobre os esportes, alguns eles tinham dúvidas e assim foi indo. É uma turma de criança, então eles brincavam muito, mas a aula transcorreu.
Como segunda etapa, foi 2 aulas seguidas, nesse dia eles tinham, então foi bacana por isso, porque a gente não precisou esperar uma semana para poder fazer essa continuação do Can. Então, depois que eles fizeram, eles pintaram um pouco para poder descontrair, e a gente começou com a parte do Can e Can't, para poder estar explicando como é que a gente usa, o que seria, e eles utilizaram, eles tiveram que fazer uma composição de frases, onde eu dei o exemplo, para eles trabalharem com o colega do lado, e poder fazer a pergunta, Can you play basketball? E o nome do colega que estava fazendo com eles, e o colega respondia yes I can ou no I can't. Então era uma coisa bem simples, mas que para eles foi um pouquinho complexo até eles entenderem o que seria o can, mas depois foi. No final a gente meio que brincou um pouco, a gente falou mais sobre os esportes, aí eles queriam saber um pouco da prof, porque ia ser a última aula, então foi assim, foi algo descontraído, mas foi legal poder ter feito essa apresentação desse verbo modal para eles. Então, a vivência de estágio, as turmas observadas, 6º, 8º e 9º anos do ensino fundamental do período vespertino. O meu período de observação foi de 11/9 a 26/9. Eu tive a oportunidade de ver a forma de ensino da professora, como a mesma conduz as aulas e como as aulas dão o retorno ou não muitas vezes. Também tive a oportunidade de lecionar as 5 aulas, conforme a gente já tinha conversado anteriormente, nessas 3 diferentes turmas, que foi algo que foi conversado com a professora. Em vez de focar em uma turma, a gente teve essa ideia de fazer com 3 turmas diferentes, em períodos diferentes, para poder sentir como é que eles interagem. Então, as turmas com a qual eu assisti as aulas, elas são bem expansivas, falam bastante, mas ao mesmo tempo elas interagem com a professora. As aulas são sempre em algum material lúdico, a professora ela não usa só o livro didático, ela gosta de estar o tempo inteiro com coisas impressas, mas trabalhando a matéria do livro. E apesar de trabalhar o lúdico, constantemente, ela tá seguindo sempre o que está na apostila, porque isso está dentro do plano de ensino de aula. Mas ela gosta do lúdico e ela diz que o lúdico é a forma mais fácil e realmente as crianças e os adolescentes interagem e respeitam mais ela. Então, a minha vivência de estágio da turma 63, a minha avaliação foi que a maioria das crianças conseguiu identificar com facilidade os esportes. A maior dúvida surgiu entre o skateboard e o roller skate, eles sempre confundiam, mas assim, foi uma coisa unânime, mas assim, foi legal até para depois eles descobrirem o que era cada, mas eles perguntavam e sempre a gente conversava, mas foi engraçado porque assim, todos tiveram dúvida, todos perguntavam, mesmo indo de carteira em carteira, eles não prestavam atenção que eu estava falando exatamente a mesma coisa com cada um. Posteriormente eles tinham que marcar as atividades, que foi o que eu já tinha explicado, e foi algo bacana trabalhar. Eu achei que fosse ser realmente a turma que eu mais me identifiquei, porque eles eram menores, mas foi a que eu tive maior dificuldade de estar lidando, porque eram brincadeiras constantes. Imagina, uma professora nova, eles queriam mais era brincar. A vivência de estágio com a turma 82 e 83, na aula que foi bem lúdica, que foi onde a gente realmente trabalhou toda a parte de conversação, que a gente utilizou essa diferença do inglês, Eles realmente interagiram muito, eles gostaram, eles faziam bastante pergunta. Foi muito bacana, foi bacana mesmo a interação, eles estavam bem curiosos com tudo. Já a vivência só com a 93, naquela aula que foi bem teórica, entre a diferença do inglês, algumas colocações, foi uma aula mais entediante, mas que eles entenderam que eu achei que era importante passar isso, porque eles iriam estar utilizando isso posteriormente e que a gente queria utilizar isso como sequência, como eles eram mais velhos, então eles respeitaram, vamos dizer assim. Gostar não gostaram, mas respeitaram. Aqui algumas das referências do trabalho utilizados para fazer o meu projeto e o paper, O lúdico no processo de ensino da língua inglesa para crianças e ou adolescentes em séries iniciais como tema do meu trabalho. Obrigada a todos.